os casos, né, os exemplos em que há um desvio do produto da arrecadação e a destinação para a finalidade diversa, né, ocorre a destinação para a finalidade diversa daquela finalidade que justificou a instituição do tributo. Pode ser quando há a inexistência da atividade que visa custear, mas também a realização em intensidade desproporcional ao custeio também caracteriza esse desvio do produto da arrecadação e destinação para finalidade diversa da que justificou a instituição do tributo. E já vimos que leva à invalidade, total ou parcial, originária ou superveniente da exação. O STF, ele decidiu pela inconstitucionalidade de lei orçamentária que implicava desvio na contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, apenas por emenda constitucional pode haver a mudança em relação à desvinculação do produto da arrecadação de contribuição. O fato gerador da contribuição seria situação definida em lei como necessária e suficiente ao surgimento da obrigação tributária. Essa ideia é diferente da ideia da finalidade. A finalidade já é aquela que justifica a instituição das contribuições enquanto critério de validação constitucional. Exemplo, várias contribuições previstas na Constituição têm como finalidade o custeio da Seguridade Social. Tá? Então, o custeio da Seguridade Social, nesses casos, é a finalidade que autoriza a instituição dessa contribuição de Seguridade Social. Tá? Agora, o fato gerador dessas contribuições de Seguridade Social é o pagamento de folha, de salários e de remuneração a autônomos também, pode ser receita, pode ser o lucro, isso é o fato gerador. Tá? A finalidade é diferente. Né? Custeio da Seguridade Social é a finalidade que autoriza a instituição da contribuição. Fato gerador e base de cálculo. Elas devem ser adequadas às bases econômicas ou materialidades que a Constituição admite que sejam tributadas. Quais seriam essas bases econômicas ou materialidades? 149, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, que nos traz as bases econômicas ou materialidades que podem ser tributados, levando em consideração o fato gerador e a base de cálculo, em relação às contribuições sociais e interventivas, ou seja, as bases econômicas que podem ser tributadas são, segundo 149, parágrafo 2º, inciso 3, faturamento, receita, valor da operação, e quando é em relação à importação, o valor aduaneiro, a linha A fala isso, e quando for relação a uma alíquota específica, pode ser também, né, o valor certo por unidade, por tonelada ou por volume, né? A linha B fala isso. Essas são as bases econômicas que a Constituição admite que sejam tributadas. O artigo 195, de 1 a 4, ele apresenta a materialidade das contribuições de Seguridade Social. Tá? Então, deve combinar esses artigos. No caso das contribuições de Seguridade Social, combina-se o artigo 195, de 1 a 4, com o que a gente já acabou de ver, 149,
parágrafo 2º, inciso 3º, para quê? Para verificar o que é tributável a título de contribuição de seguridade social. Vamos julgar esses dois dispositivos da Constituição. Agora a gente vai entrar no estudo das contribuições sociais. Tá? A gente estava vendo características de normas gerais das contribuições como um todo. Agora a gente vai começar a falar, trazer normas específicas a cada subespécie de contribuição, começando com as contribuições sociais. Então, bom, contribuições sociais, a União, ela vai apresentar, né, de acordo com a instrumentalidade da sua atuação na área social. Então, vai se relacionar à atuação da União na área social. Tá? A criação, a cobrança e o valor da arrecadação vai ser utilizado pela União na sua atuação na área social. Então, qual é o objetivo? Né? Os objetivos que a Constituição apresenta como sendo os objetivos da ordem social. Vai ser aí que a União vai atuar utilizando o valor arrecadado de contribuições sociais. Então, o que os objetivos que a Constituição apresenta como sendo objetivos da ordem social delimita, né? Delimita o quê? As atividades passíveis de serem custeadas pelas contribuições sociais. A validade da contribuição vai depender da finalidade buscada. Então, nesse caso de contribuições sociais, a finalidade vai se relacionar ao título atinente à ordem social que está na Constituição, ou seja, quais as atividades que a Constituição fala a respeito da ordem social. Saúde, no artigo 196, Previdência, 201, Assistência Social, 203, Educação, 205, Cultura, 215, Desporto, artigo 217, Meio Ambiente, artigo 225. As contribuições voltadas à Seguridade Social, elas são as contribuições sociais de Seguridade Social. Mas existem as contribuições sociais que não são destinadas e não são voltadas à Seguridade Social. Então, são as demais contribuições sociais que não são voltadas à Seguridade Social, são as contribuições sociais gerais. Então, tem as contribuições sociais gerais e as contribuições sociais de Seguridade Social. Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições sociais também irão obedecer ao artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, né, que estabelece as bases econômicas, né, como a gente já falou, as bases econômicas ou materialidades que a Constituição admite sejam tributáveis. Então, no caso das contribuições sociais, a gente já falou isso quando estava tratando das normas gerais, vai se aplicar essas bases econômicas. O 149, parágrafo 2º, inciso 3, a gente já falou, pode ser faturamento, a receita, o valor da operação, no caso de importação, o valor aduaneiro, em relação à alíquota específica, ela vai ser mensurada pelo valor certo, por unidade, por tonelada, por volume. Então, as contribuições de seguridade sociais em relação a bases econômicas obedecem ao 149, parágrafo 2º, inciso 3, e também sujeitas ao artigo 195, de 1 a 4. De certa forma, a gente já viu isso, né?
Então vamos lá, contribuições de intervenção no domínio econômico. A União vai promover intervenção, né, com o intuito de corrigir distorções ou promover objetivos, influindo na atuação da iniciativa privada. Corrigir distorções ou promover objetivos, influindo na atuação da iniciativa privada. Isso vai se dar em determinado segmento de atividade econômica. Então, qual o objetivo? Que visa o quê? Realizar os princípios dos incisos do artigo 170 da Constituição, que traz os objetivos da ordem econômica, né? Que, por exemplo, que é cumprimento da função social da propriedade, é um dos objetivos da ordem econômica. Então, por exemplo, quando você estipula uma contribuição ao INCRA, visando se regularizar o cumprimento da função social da propriedade, estamos diante de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, o artigo 170, inciso 3, trata como um objetivo da ordem econômica atingir o cumprimento da função social da propriedade. Aí, visando atingir a livre concorrência, 170, inciso 4, defesa do consumidor, 170, inciso 5, defesa do meio ambiente, 170, inciso 6, redução das desigualdades regionais e sociais, 170, inciso 7, busca do pleno emprego, 170, inciso 8, e estímulo às microempresas e empresas de pequeno porte, 170, inciso 9, como a gente já viu, por exemplo, contribuição do SEBRAE. Vai se caracterizar como uma contribuição de intervenção no domínio econômico, com o intuito de se promover a questão do estímulo às microempresas e empresas de pequeno porte. É importante a gente observar, em relação às contribuições de intervenção no domínio econômico, que elas têm como objetivo, elas irão ser úteis para custear as ações da União no sentido de intervenção no domínio econômico. Tá? Elas vão ser arrecadadas, aquele valor será utilizado para custear ações da União em prol da intervenção no domínio econômico, visando os objetivos do artigo 170 da Constituição, né, os princípios da ordem econômica e objetivos. O que isso significa? Significa que a cobrança em si da CID, né, das CIDs, das contribuições de intervenção no domínio econômico, elas não implicam intervenção. A cobrança não implica intervenção. A cobrança é feita para arrecadar um valor que será utilizado em ações da União, no sentido de se promover uma intervenção no domínio econômico com o objetivo de se atingir os objetivos que a Constituição apresenta em relação aos princípios da ordem econômica, que devem ser efetivados no país. As bases econômicas são aquelas mesmas do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, faturamento, receita, valor da operação, importação, no caso o valor aduaneiro, no caso de importação, e o valor certo por unidade, tonelada ou volume, no caso de alíquota específica.